Fala aí, tudo bem? Giovanni da Mestres do Site aqui, e nesse vídeo eu tô aqui para falar sobre as plataformas de criação de site e qual você deve escolher. Você que muito provavelmente está aí querendo fazer teu site, está planejando um negócio novo, está querendo descobrir qual que é a melhor plataforma para você usar. E aqui nesse vídeo eu vou dar algumas informações para você, alguns toques, algumas dicas bem objetivas, bem práticas, para que você consiga dar vazão aí ao teu projeto. Mas antes de eu começar, eu quero que você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo se você sabe se tem algum conhecido, algum amigo seu que está precisando dessa mesma informação. Então, bora lá! Plataformas de criação de site. Primeiro, a gente tem que entender como o site era feito antes e como um site é feito hoje, né? Como o mercado trabalhava antes e como o mercado trabalha hoje. O mercado, antigamente, quando você precisava fazer um site, lá na década de 2000 a 2010, mais ou menos, você tinha a seguinte característica: preciso fazer um site. Normalmente, quem ia atrás disso eram as empresas. Por quê? Porque para se desenvolver um site não era tão simples. Você precisava contratar um programador, um desenvolvedor de site, para ele fazer esse site para você. E esse desenvolvedor, ele era um programador. Era uma pessoa que entendia de código, que entendia de programação para fazer o código. O site ele era feito em código. Então isso era muito caro, porque demorava-se muito para fazer um site. Você imagina, para você fazer o site, você tem que programar todas as linhas de código dele. Algumas empresas foram percebendo essa deficiência, que existia uma possibilidade de facilitar esse trabalho de desenvolvimento, e foram surgindo o que a gente chama hoje de CMS, Content Management Systems. São sistemas de gerenciamento de conteúdo, que são as ferramentas de criação de site. E hoje existe uma vastidão de ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento do site. E o que é muito interessante é que essas ferramentas, elas tomaram o espaço daquele pequeno empresário que não podia ter um site antes porque ele não tinha dinheiro. Então ele vai lá, ele consegue montar um site por conta, até mesmo contratar uma agência, um profissional que está trabalhando com esse tipo de ferramenta também, que não depende mais do programador. E também aquelas empresas que antes contratavam os programadores porque a dinâmica do mercado mudou. Então hoje você vê sites feitos em CMS de todos os tamanhos, empresas desde as menores às maiores, eles utilizam CMS. E as CMS hoje elas são as mais variadas, né? Lembrando que a CMS muitas vezes ela está atrelada à hospedagem que você escolheu do teu site. Então você vai lá e usa uma CMS específica de uma determinada hospedagem. Se você seguir esse caminho, muito provavelmente você não vai conseguir tirar as informações daquilo que você desenvolveu naquele servidor de hospedagem para levar para um outro, caso um dia você queira mudar de hospedagem. Entendendo essa mudança histórica que aconteceu, a partir de 2010 começou a aparecer um monte de CMS aí para que o pessoal pudesse trabalhar, né? As pessoas as agências, assim como a Mestres do Site, também os programadores avulsos, ou até mesmo os donos de negócio, né? Os gestores de marketing. Muitas vezes você vê, quando a empresa é pequena, eles mesmos vão atrás para desenvolver o próprio site da empresa. Ganhou-se um repertório muito grande aí de possibilidades. Então hoje você tem várias ferramentas para escolher, e nesse vídeo aqui eu vou falar para você algumas características dessas principais ferramentas, tá? Primeira delas é a mais utilizada e a mais conhecida no mundo, que é o WordPress. Ainda tem-se o estigma de que o WordPress ele serve apenas para blog. Ah, vou fazer um blog, vou fazer um WordPress. Não, o WordPress hoje ele é uma ferramenta extremamente versátil. Você consegue trabalhar todas as possibilidades dentro dela. Você tem um marketplace de plugins, que são pequenos sistemas que você coloca lá dentro, que traz para você infinitas possibilidades. Você pode desenvolver todo tipo de site dentro do WordPress, e você tem uma outra grande vantagem que o WordPress proporciona, que poucas outras CMS proporcionam. Ela é muito fácil de ser lida pelo Google. Então, um site bem montadinho ali no WordPress, ele é lido com uma grande agilidade, com uma grande facilidade pelos buscadores, principalmente
pelo Google. Então o WordPress é sim uma das principais ferramentas que você precisa considerar na hora de escolher. Aqui na Mestres do Site, todos os sites que nós desenvolvemos, eles são em WordPress, porque é a ferramenta que traz uma versatilidade grande, uma agilidade de desenvolvimento e também uma robustez quando você busca a questão do tráfego orgânico no Google. O WordPress, ainda sobre ele, o que é importante nós entendermos? Que ele é uma CMS que precisa de uma hospedagem com algumas características. Todas as empresas de hospedagem, pelo menos as principais, eles possuem um plano de hospedagem específico para WordPress. Então, se você pensa em desenvolver o teu site em WordPress, procure contratar uma hospedagem específica para WordPress, porque ela vai ter os recursos certos para otimizar velocidade de carregamento, leitura dos buscadores e uma série de outros fatores para que o teu site ele seja bem hospedado. Quando a pessoa for entrar, ele esteja sempre disponível, ele não demore para carregar e esse tipo de coisa. Próxima CMS que é importante você considerar também, o Wix. O Wix é uma ferramenta de criação de site, que ele já agrega todos os serviços lá, ele já faz a hospedagem da própria CMS dela. Então você está lá na ferramenta deles, você não consegue tirar aquela ferramenta e levar para um outro servidor, né? É algo que está ali construído lá dentro, então o que você fizer lá dentro vai ficar lá dentro. É uma ferramenta extremamente versátil. Eu sei que eles têm hoje um recurso para você fazer otimização do teu site, para que os buscadores eles façam uma leitura. A Wix tem investido bastante nisso. Ela tem a versão gratuita que você pode trabalhar, tem algumas limitações, acho que você não pode trocar o domínio e coisas do tipo, e tem as versões pagas, né, que daí vai depender dos serviços que você vai contratando lá dentro. É uma ferramenta que cresceu muito, muita gente hoje está trabalhando com Wix. Você vê também agências desenvolvendo site em Wix, e eu acho que a grande vantagem da Wix é a praticidade. Se você é um pequeno empresário, você está montando seu negócio agora, você não tem nem receita, você não começou a ganhar nada, e você ainda tem tempo de desenvolver o teu site, eu recomendo que você vá para o Wix. Vai lá, tenta desenvolver o teu site, coloca as informações até o teu negócio engrenar, ele começar a crescer, gerar receita, aí depois você procura trabalhar contratando uma agência, um profissional que vai desenvolver o teu site numa plataforma um pouquinho mais robusta, né, com mais possibilidades. Terceira ferramenta que eu vou dar a dica aqui para vocês, terceira e última no caso, são os construtores ligados às hospedagens, né? E aqui eu vou listar algumas hospedagens que são importantes que você conheça, para que você entre lá, veja como funciona a ferramenta de criação desses sites, para decidir qual é a melhor. Todas elas têm um plano gratuito que você pode entrar e fazer um teste, né? Ver como é que o negócio vai funcionar, se você se adapta ou não. E aí tem as versões pagas também, que com certeza vão te trazer muito mais recursos, né? Qual é a primeira hospedagem que disponibiliza isso que eu gostaria de compartilhar, que eu sei que é uma empresa extremamente séria? É a HostGator. HostGator é uma empresa de hospedagem, tradicionalmente, e tem lá o seu criador de site. Recomendo que entre lá e veja essa versão gratuita para se adaptar à ferramenta. Eles têm hoje um sistema de otimização daquele teu site que você desenvolveu para você conseguir fazer as melhorias que os buscadores pedem quando o assunto é busca orgânica. Outra ferramenta que você pode trabalhar, LocalWeb. LocalWeb, ela tem uma ferramenta própria de desenvolvimento de site lá dentro. É uma empresa tradicional de hospedagem também, é uma empresa grande, listada na bolsa, é uma empresa nacional e ela tem a sua ferramenta que também disponibiliza os planos gratuitos, os pagos e tudo mais, pelo menos no momento em que a gente grava esse vídeo. Entre lá e faça uma análise, né, da ferramenta, vê se vai te atender. E também tem a GoDaddy. Acho que eu listo aqui as 3 principais empresas de hospedagem, pelo menos no meu conceito, de hospedagens populares, né? Lá também tem uma ferramenta de criação de site, a GoDaddy é uma empresa americana, você pode entrar, todas essas ferramentas, essas hospedagens que eu falei aqui, existe a possibilidade de você fazer tudo por lá, de você comprar domínio, de você hospedar o teu site, de você fazer o teu site, e de você hospedar os seus e-mails também, tá? Mas lembra sempre, tem alguns conteúdos aqui no nosso blog, eu vou colocar o link aqui na descrição e nos destaques para vocês, os cuidados que você precisa ter quando o assunto é comprar o domínio. Às vezes você acha que está comprando um domínio ou está ganhando de graça, mas você está se amarrando ali num plano de hospedagem, algum outro tipo de contrato, que depois esse domínio vai sair mais caro. Eu gosto sempre de comprar domínio no registrador de domínio, quando for .br, né? Então eu entro lá no registro BR e faço o meu registro sempre por lá, tá? E eu dou essa dica para vocês
também. GoDaddy, mesma coisa, tem a versatilidade de diversas ferramentas lá dentro, você entra, você mexe, tem a versão gratuita, tem a versão paga, a versão gratuita tem as limitações dela, mas ela é muito boa. Por que que eu separei a Wix das outras empresas? Porque a Wix é uma ferramenta de criação de site, as outras empresas são empresas de hospedagem, que você pode contratá-los para outros serviços, que não só o de criação de site especificamente. Tanto o Wix quanto essas 3 empresas de hospedagem que eu recomendei aqui para vocês, são ferramentas para quem está começando. Se você já é uma empresa grande, já fatura, já tem negócio, já está investindo em ads, eu não recomendo você ir por esse caminho. Eu recomendo sim você contratar uma agência, contratar uma empresa, contratar um profissional que vai desenvolver um site para você numa ferramenta profissional que vai trazer aí um resultado positivo e dê preferência para agências que tenham aquele DNA em busca de conversão, né, de gerar resultado e tudo mais, porque senão você pode ficar aí frustrado com aquilo que vai acontecer. O site é sim ferramenta fundamental do teu processo todo de marketing digital e muita gente acaba ignorando isso, certo? Além da primeira ferramenta que eu falei lá em cima, que é o WordPress, que é uma ferramenta já mais profissional, mais robusta, com muitas possibilidades, você tem outras ferramentas, né? Você tem o Drupal, que é uma ferramenta muito utilizada para você fazer sites, e tem também o seu mercado. Mas o WordPress ela é a mais utilizada no mundo, tá? Então, se você quer de fato um site robusto, eu de fato recomendo aí o WordPress, certo? E aí, respondendo uma pergunta que muita gente acaba fazendo pra gente, vale a pena eu usar essas ferramentas? Não é melhor eu pegar e contratar um programador para fazer isso pra mim? Daí ele vai, desenvolve o site no código, aí eu sei que lá no PageSpeed Insight, que é a ferramenta de medição de velocidade do Google, o código vai estar lindo se ele for bem programado e tudo mais. Olha, eu não recomendo. Eu contei a historinha aqui no começo do vídeo, né? Lá atrás, lá no começo, quando eu desenvolvia site, era o caminho que se seguia. Isso é caro, porque você está contratando horas ali de um profissional caro. O programador hoje talvez seja a mão de obra mais demandada que o mercado tem hoje no mundo. Então você contratar essa pessoa para desenvolver o teu site especificamente, eu não sei se é um bom caminho. Vai ficar caro e talvez um resultado que você consiga com uma CMS, no caso o WordPress, você vai ter um resultado muito próximo, às vezes até melhor, dependendo do que você faz. Dentro do nosso blog, dentro do nosso canal de YouTube, tem muito conteúdo falando por que você tem que desenvolver o teu site em WordPress. Eu vou colocar aqui na descrição alguns conteúdos para que você fique atento a isso, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você quer falar com a nossa equipe, se você quer entender como funciona o processo de criação de site aqui da Mestres do Site, eu vou deixar na descrição também um botãozinho para você falar com a gente, entrar numa página, chamar, preencher o formulário, falar com a nossa equipe de vendas para entender como funciona o processo de desenvolvimento do site da Mestres do Site. São mais de 3.000 sites desenvolvidos nos últimos anos e uma avaliação extremamente positiva no Google. Dá uma pesquisada que você vai gostar. Um abraço e até lá!